Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 aos Coríntios 15, 58, gotinhas da verdade, mais lições na palavra do Senhor. Continuamos. A propósito daquela pergunta, aliás, daquela inclusão que o apóstolo fez, depois de ter dado várias instruções à igreja em Tessalônica, já na segunda carta, ele diz: ora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ali, nesse capítulo, ou naquele capítulo, ele começa a dar detalhes mais profundos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, cuja volta ele tinha falado já no capítulo 4. Então, sabendo-se que o tema é complexo, sabendo-se que tinham ficado algumas dúvidas, ele volta com uma segunda carta para dar os últimos detalhes. E a gente está vendo no capítulo 5 da primeira carta, que logo após ele ter terminado aqueles versos que não era de cunho escatológico, mas de cunho consolador, ele disse no final: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí então ele coloca um adicional que para nós, para eles, foi uma grande lição, e para nós, que somos a igreja dos últimos tempos, é uma lição maior ainda. Esse adicional foi essa palavra, essa conjunção, mas, irmãos, note bem que clareza, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que eu vos escreva. É claro que depois de ele ter falado alguma coisa referente à volta de Jesus, ficaram algumas perguntas, como ficam também na nossa mente. Mas quando será tudo isso? Quando que Jesus voltará? E essa pergunta continua até hoje. Mas ele disse para eles e também para nós. Ele disse que não precisava, não era necessário ele falar sobre tempos e épocas. Por quê? Não era necessário. Ele diz logo no verso posterior: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. O que quer dizer isso, Paulo?
Você falando de um dia tão glorioso, misturando com um assaltante? Nada disso. A ponderação dele, a colocação dele, aliás, foi devidamente correta. Aliás, não foi só ele que falou assim. Ele estava dizendo assim porque Jesus também tinha dito lá em Mateus 24, 43, ele falando sobre sua volta também, falando sobre a vigilância que nós temos que ter, ele disse: se o dono de casa, o chefe de família, soubesse a que hora viria o ladrão, se na primeira vigília da noite, se na segunda, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Você sabe? Nós, meros humanos, sabemos que o ladrão, ele vai de surpresa. Ladrão nenhum avisa que dia que vai roubar, porque se ele dissesse, haveria uma vigilância dobrada e o assalto não aconteceria. Então, ele estava falando do paralelo entre os segredos, o segredo de um assalto e o segredo da volta dele. É um segredo impressionante. Aliás, Jesus já tinha dito, e Paulo era um profundo conhecedor das profecias, dos escritos dos profetas. Jesus já tinha dito daquele dia e hora. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem eu, senão somente o Pai que está no céu. E agora, então, ele está usando a mesma lição ao escrever à igreja em Tessalônica. E ele continua, ele usa mais uma ilustração. Ele fala assim: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Olha, quando as pessoas estiverem acomodadas, desligadas, mais ou menos como as pessoas estão agora, no corre-corre da vida, na procura pelas riquezas, pelos passeios, pelo turismo, pelos conhecimentos, pela política, por controvérsias, por pecados, por imoralidade, por se divertir. Paz e segurança. Está tudo bem. Então, por que pensar em Deus? Por que ficar olhando para pregações, para ensinos bíblicos? Por que se envolver com coisas espirituais? Aí então, Paulo diz, nesse momento de paz e segurança, nesse momento de relaxo espiritual, lhe sobrevirá repentina destruição.
Ele diz então que será como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Coitado dos relaxados. Coitado não, miseráveis. Ele comparou com uma grávida. Você sabe, ainda mais se você for pai, as dores de parto, que são dores atrozes, elas começam com leves contorções. E essas contorções que vai de intervalo em intervalo e de modo progressivas até que acontece o parto, até que nasce a criança. Ele está dizendo para nós: olha, estejais atentos. O mundo estará vivendo em verdadeiras dores de parto, mais ou menos como estamos vendo agora. Essas dores, essas contorções, assim como a parturiente, a grávida, sofre e nasce a criança, não tem como não nascer. Também o mundo terá a terrível surpresa de que Jesus virá. E virá sobre os relaxados, sobre aqueles que não vigiaram, virá repentina destruição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.